Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que aqui me encontro pelas redes sociais, aqui no canal Pedro Rondinelli, para trazer o Evangelho do dia. O Senhor nos fala através do evangelista Marcos, capítulo 3, versículo do 20 ao 35. Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se em seguida a uma casa, aí afluiu de novo tanta gente que nem podia tomar o alimento. Quando os seus o souberam, saíram para o reter, pois diziam: ele está fora de si. Também os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possuído de Beelzebu. É pelo príncipe dos demônios que ele expele os demônios. Mas, havendo-os convocado, dizia-lhes em parábolas: como pode Satanás expulsar a Satanás? Pois se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode durar. E se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não pode permanecer. E se Satanás se levantar contra si mesmo, estar dividido, e não poderá continuar, mas desaparecerá. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar-lhes os bens, se antes não o prender, e então saqueará sua casa. Em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, mesmo as suas blasfêmias. Mas todo o que tiver blasfemado contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falava assim porque tinham dito: ele tem um espírito imundo. Chegaram sua mãe e seus irmãos e, estando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. Ele respondeu-lhes: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E correndo a olhar sobre a multidão que estava sentada ao redor dele, disse: eis aqui minha mãe, meus irmãos. Aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, nos conduzam à vida eterna. Amém. Queridos irmãos e irmãs, Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, tem sempre aquele desejo de nos revelar a vontade do Pai, de nos tirar do mundo das trevas, do engano, das cadeias de Satanás. Jesus veio para nos libertar, para salvar. Eis que o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Foi isso que o Senhor disse na casa de Zaqueu. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Pois minha missão é dar vida em plenitude, enquanto que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Mas eu não, eu vim para dar vida, e uma vida, não uma vida limitada, não uma vida passageira, mas uma vida eterna. Quem crê em mim, viverá eternamente. Então, meus irmãos, Jesus aqui dirigindo-se em seguida a uma casa, afluía de novo tanta gente que nem podiam tomar o alimento, ou seja,
o Senhor retirou-se a uma casa. E aqui pelo o texto dá-se a entender que esse retirar-se essa casa era um momento em que o Senhor ia ali ter o seu alimento junto com os seus discípulos. Mas a palavra diz que ali chegaram tantas pessoas que eles não podiam nem tomar o alimento. Então a gente vê aqui uma sede de Deus. Não é diferente hoje, meus irmãos. A humanidade tem sede de Deus. A humanidade anseia pelo seu Criador. Mesmo que seja inconsciente ou escondido, esta vontade, esse desejo de Deus está dentro de nós. Porque Deus que nos criou, colocou dentro de nós. Só nos realizaremos em Deus, não fora de Deus. Quando os seus o souberam, saíram para o reter, pois diziam, ele está fora de si. E quando a palavra diz os seus, aqui diz os familiares de Jesus, por parte de José, por parte de Maria, e estavam preocupados, ou seja, ainda não tinham compreendido a missão do Cristo. Não tinham como eles compreender porque a dimensão espiritual não se deixava alcançar meramente pela razão, pelos olhos físicos, mas somente pelos olhos do Espírito. E até então não haviam ascendidos, ou seja, não haviam acrescidos espiritualmente ainda para ter uma visão desta missão do Cristo. Não compreendiam as palavras do Senhor, não entendiam certas atitudes do Senhor, e aí o julgaram fora de si. E aí, como diz aqui no versículo 21, quando os seus o souberam, saíram para o reter, ou seja, para tentar parar o Senhor, pois diziam, ele está fora de si. Muitas vezes acontece conosco. Você, meu irmão, minha irmã, iniciou uma caminhada, a graça de Deus foi entrando no teu coração de tal forma que tu começaste a se doar cada vez mais, e aí houve muitas vezes aquele choque familiar. Não precisa isso tudo. Você está ficando doido? Agora é rezando direto, é com o texto na mão direto. Ora, que conversa é essa? Passar a noite numa vigília, quem já se viu isso? Passar a noite rezando, nem um padre passa a noite rezando, agora vocês querem passar a noite rezando? Eu creio que isso já aconteceu com você. Tem relatos de irmãos e irmãs que tiveram que enfrentar os seus pais de tal forma que eles chegaram a trancar as portas, fecharem, esconderem a chave para que seus filhos não fossem adorar o Senhor. Porque para eles aquilo era demais, porque os pais olhavam somente com os olhos físicos, uns olhos humanos, eles não enxergavam espiritualmente qual o filho estava enxergando naquele momento. Mas a perseverança daqueles filhos, a perseverança dessas pessoas fizeram com que os seus pais pudessem ter essa visão. E hoje, não só os filhos, mas também os pais estão nessa caminhada. Então, sermos perseverantes, mesmo diante das oposições dentro da nossa casa, porque se Deus te deu a visão, você não pode deixar-se amedrontar, você não pode deixar-se abater ou parar por palavras ou situações ou pessoas que não têm a visão que você tem, que não está nesse momento da graça em que você está. Pelo contrário, se você vê, você tem que conduzir aqueles que não vê a este Jesus que se revela. Eu sou o caminho, verdade e vida. Eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude. Vós sois luz e sal no mundo. Então, no momento que essa luz de Cristo adentra o meu coração, transforma a minha vida, eu agora sou aquele que também vai conduzir o meu irmão a esta luz, a este caminho, a esta verdade e a esta vida que é Cristo. Então precisamos, meus irmãos, permanecer firme. Uma pipa, ela só sobe contra o vento. Não é o vento a favor dela, é contra o vento. O vento bate contra e ela consegue subir. Não é diferente com a nossa vida de ascese, com o nosso ascender espiritual, com o nosso crescer espiritual. Não é quando tudo está favorável, a gente cresce quando tudo está desfavorável. Quando o vento sopra contrário, é aí que nós crescemos espiritualmente. É aí que nós devemos nos
entregar, nos lançar no amor e na misericórdia de um Deus que nos chamou e não nos abandona em nenhum momento. Então, se Jesus teve que enfrentar também a não compreensão e o não entendimento dos seus familiares naquele exato momento, também nós iremos passar por esta situação. Mas perseverança, porque aqueles que não compreendem irão compreender pela tua perseverança. Aqueles que não entendem irão entender pela sua perseverança. E aqueles que não caminham com Cristo irão caminhar pela sua perseverança e testemunho de não deixar de caminhar com o Senhor. Também os escribas, versículo 22, que haviam descido de Jerusalém, diziam: ele está possuído de Beelzebul, e é pelo príncipe dos demônios que ele expele os demônios. E aqui mais uma vez a gente vê uma classe de gente chamada escribas, que eram os estudiosos da época, aqueles que tinham todo o entendimento da lei, que além de entender e ensinar verbalmente, ele tinha escola de catequese para as pessoas. Então eram homens de credibilidade no tempo de Cristo. Mas aqui a gente vê vindo à tona, se externizando de dentro dos escribas uma inveja tão grande, que eles tentaram pegar Cristo em palavras, não conseguiram. Agora eles querem acusar que o Senhor expulsa demônios pelo auxílio do próprio demônio, ou seja, que o Senhor trabalha para Satanás. Quando eles afirmam que é por Beelzebul que ele expulsa os demônios. Aqui no versículo 22. É pelo príncipe dos demônios que ele expele os demônios, afirmou os escribas. Mas havendo-os convocado, Jesus convoca e diz em parábola: como pode Satanás expulsar Satanás? Pois se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode durar. E se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não pode permanecer. E se Satanás se levantar contra si mesmo, está dividido e não pode continuar, mas desaparecerá. Meus irmãos, e aqui o Senhor vem dizer que Satanás, ele não luta contra ele. Satanás, e aqui parece até uma ironia, mas Satanás, os demônios, eles são unidos. Como assim? Como pode ter algo tão bom nos demônios? União. Sim, a união, eles têm união. E aqui Jesus afirma, eles não se dividem. Eles têm união no propósito do mal. Eles são unidos no propósito de destruir, de perder as almas, de roubar as almas de Deus. Eles são unidos. E aqui, meus irmãos, eu e você, mais do que nunca, devemos estar unidos. Se os demônios se unem no propósito do mal, nós como cristãos, como pessoas que levam a palavra de Deus, como a Igreja de Cristo, nós devemos estar muito mais unidos, fortalecidos pela união, pela salvação de nossas almas e a salvação de toda a humanidade. E Jesus vai e diz, não pode, Satanás não vai se dividir. Beelzebul jamais vai expulsar Beelzebul. E aqui também nós trazemos um entendimento. Às vezes as pessoas vão buscar auxílio fora de Deus, buscar auxílio em lugar que é culto aos demônios. Não busque auxílio em lugar onde se cultua o diabo, porque o diabo não vai expulsar o diabo. Porque Satanás não vai ser contra ele, meu irmão. Satanás não vai negar ele mesmo, Satanás não vai se dividir, porque ele tem um objetivo, ele quer destruir, roubar porque nós somos de Deus. Quando ele rouba, ele mata, ele destrói. É isso, essa é a missão dos demônios. Então jamais eles vão lutar contra eles mesmos. Jamais se pode vir um bem de um demônio, jamais. Porque toda ação que pareça benéfica por um demônio, ele tem por trás daquilo
o seu objetivo final, que é roubar a alma. E aí, como o próprio Cristo disse, que nós daremos em troca de nossa alma? Que adianta ganhar o mundo inteiro se vir perder a salvação, se vir perder a nossa alma? Que podemos dar em troca da nossa salvação? Então Jesus nos comprou com o seu sangue precioso. Não podemos entregar assim, de mãos beijadas ao demônio, aquilo que é de Jesus, a minha alma, a minha salvação. O Senhor, Ele pagou o preço. O Senhor pagou o preço. Versículo 23. Mas havendo-os convocado, dizia-lhes em parábolas: como pode Satanás expulsar a Satanás? Versículo 25. Se uma casa está dividida contra si mesma, tal casa não pode permanecer. Versículo 27. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar-lhe os bens, se antes não o prender, e então saqueará a sua casa. Então Jesus diz aqui, chegou alguém mais forte do que Satanás. Eu o amarro e eu liberto. Amarro o demônio e liberto os filhos de Deus. Então Jesus diz, não é por dedo de Satanás, é porque eu sou mais do que Satanás. Eu não preciso de auxílio de Satanás para expulsar Satanás. Eu sou Deus, é eu que expulso. É o meu braço forte que liberta os filhos e filhas de Deus. É isso que o Senhor está nos dizendo. Então, meus irmãos, buscar em Deus, em Jesus Cristo, a cura e a libertação, não fora dele. Buscar nele, em Jesus. Versículo 28. Em verdade vos digo, todos os pecados, e aí quando um judeu naquele tempo, um rabino dizia em verdade, todos os discípulos ficavam atentos, porque em verdade era um alerta, vem um ensinamento novo. E aqui Jesus diz, em verdade vos digo, um ensinamento novo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, mesmo as suas blasfêmias. Mas todo que tiver blasfemado contra o Espírito Santo, jamais terá perdão, mas será culpado de um pecado eterno. Então nós devemos ter muito cuidado. Muito cuidado. A gente vê muitas pessoas, muitas vezes, não entendendo ou vendo alguma forma da pessoa rezar, da pessoa servir a Deus, e aí fica muitas vezes atribuindo a demônios, atribuindo a isso ou aquilo. Cuidado para você não estar que nem os escribas. Cuidado. Para você não estar que nem os escribas, se achando todo entendido, se achando o intérprete de tudo, se achando o formado, se achando o doutorado, e no entanto Jesus dizer, você pecou e este pecado não terá perdão, porque pecastes contra o Espírito Santo. Então tenhamos muito cuidado em qualquer julgamento, principalmente quando está acontecendo algo no reino de Deus, na messe do Senhor, na casa do Senhor, e que a gente muitas vezes quer atribuir que aquilo não é de Deus. Não façamos isso. Não cabe a nós o julgamento. O Senhor disse, não julgueis e não sereis julgados. Nossa Senhora, em certas situações que ela não entendia, que ela não compreendia, diz a palavra que ela guardava no coração. E por que Nossa Senhora guardava no coração? Ela ia meditando no coração, e aí vinha o Espírito Santo, e aquilo que estava guardado no coração de Nossa Senhora, ele trazia o entendimento. Mas Nossa Senhora não fazia julgamento, ela guardava no coração. Então tenhamos também a humildade e a simplicidade de Maria. Mesmo aquilo que pareça ser aquilo que a gente pensa que é, não vamos levantar julgamento, mas vamos ter a serenidade e a humildade da Virgem Maria. Os escribas, no entanto, aqui eles estava bem claro. Eles estavam com uma inveja, eles estavam querendo desclassificar Jesus, eles estavam querendo menosprezar o Senhor e de alguma forma contagiar a turba para que também rejeitasse aquele homem, não aceitasse os ensinamentos daquele homem, não seguissem aquele homem. Mas não o conseguindo,
através das suas artimanhas em palavras, das suas perseguições, de tantas situações que eles criaram para poderem ali pegar o Senhor, eles agora vão muito mais além, entrando na dimensão espiritual, dizendo que aquela ação que Jesus realiza de expulsar demônios não vem de Deus e sim do próprio demônio. A inveja é capaz de fazer isso e coisas muito mais piores. Por isso, eu e você possamos erradicar longe de nós este veneno do diabo, que é a inveja. Versículo 30, Jesus falava assim porque tinham dito: ele tem um espírito imundo. Versículo 31, chegaram sua mãe e seus irmãos e, estando lá do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. Ele respondeu-lhes: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E correndo os olhos sobre a multidão que estava sentada ao redor dele, disse: eis aqui minha mãe, meus irmãos e irmãs. Aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aí eu pergunto a você, muitas vezes alguns irmãos querem dizer que aqui Jesus menosprezou Maria. Em nenhum momento Jesus menosprezou Maria. Mas Jesus ali vê a multidão e ele quer dizer que fazer parte da família de Cristo, fazer parte da família de Deus, é todo aquele que escuta e que põe em prática a vontade do Pai. Jesus quer dizer que no seu reino não tem privilégios, não tem primeiro, não tem último, mas todo aquele que acreditar no Pai, todo aquele que acreditar no Filho, todo aquele que se lançar e acolher sua vontade, este é, como o próprio Cristo diz, meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ou seja, este faz parte da família sagrada, da família de Deus. Faz parte da igreja celestial. Aí eu pergunto a você, quem fez a vontade de Deus mais do que Maria nessa terra? Então, Jesus não menosprezou, mas exaltou a Virgem Maria. Ninguém mais do que Maria nesta terra, fez a vontade de Deus. Ninguém. Como diz uma canção, neste mundo, depois de Jesus, ninguém foi maior. Podemos dizer também, neste mundo que caminhou neste mundo, depois de Jesus, ninguém fez mais a vontade de Deus do que Nossa Senhora. Então aprendamos com a Virgem Maria, mesmo sendo mãe, mesmo tendo todo o direito de não ficar nem lá fora, de entrar, ela humildemente espera que o Senhor termine sua pregação e que até use das palavras, tua mãe e teus irmãos estão aí, para acrescentar na sua pregação e deixar um ensinamento para aqueles que ali estão. Que fazer parte da família do céu é ouvir, acolher e pôr em prática a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Fique com Deus, que eu vou com Ele, e até a próxima oportunidade, se assim Ele nos permitir.